Então, muito boa tarde. Não sei se todos me estão a ouvir. Bem-vindos a esta nossa iniciativa que terá lugar às segundas-feiras, onde decidimos colocar um profissional do setor da construção, neste caso um arquiteto, a falar sobre as suas obras, a apresentar o seu trabalho, onde aplica materiais de construção que promovemos no nosso portal. A ideia é precisamente que os participantes possam ter acesso à parte prática, digamos assim, de aplicação desses materiais, ao mesmo tempo que falam e dialogam e poderão colocar questões ao arquiteto que decidiu optar por esses materiais. Eu estou aqui pelo portal da Construção Sustentável. Eu espero que todos saibam o que é a nossa plataforma, que a ideia é precisamente divulgar informação para uma construção mais sustentável e mais eficiente e mais amiga do ambiente. E hoje o que eu vou fazer é partilhar um vídeo com vocês que tem precisamente cerca de 10 minutos e logo a seguir passarei a palavra ao engenheiro Ávila, que é quem está cá para falar dos materiais que depois o arquiteto Márcio Lameirão colocou na sua obra. Obrigada aos dois e muito obrigada por terem aceito o convite. Eu vou então iniciar este compartilhamento de tela. Eu não sei se vocês já estão a ver Sim, estamos a ver. Ainda não estamos a ver o vídeo. Pronto. Vou aqui. Isto demora um bocadinho a carregar. Já está. No mundo natural não existem aterros. Os materiais circulam, a energia vem do sol, a natureza cresce, morre e é absorvida naturalmente, retomando a natureza em forma de nutrientes, em segurança, e isso resulta e é completamente natural. Infelizmente, nós humanos adotamos uma abordagem linear de extrair, produzir e descartar. E no setor da construção ainda é mais grave pela dimensão dos seus componentes e por todos os resíduos gerados. É que um edifício é construído e no final da sua vida útil é demolido, produzindo montanhas de resíduos que muitas vezes são depositados em locais ilegais, gerando um enorme impacto ambiental. E cada vez que nós, arquitetos e outros responsáveis pelo setor da construção, pensamos num edifício, não nos devemos esquecer que estamos a pensar em consumir novos recursos e a usar ainda mais recursos para os produzir. E o pior de tudo é que mais tarde estes produtos tornar-se-ão resíduos. E isto não pode funcionar a longo prazo. Se a natureza funciona no modelo circular, por que não fazermos o mesmo? Vamos fazer com que os resíduos se possam tornar nutrientes para novas utilizações na construção. Vamos valorizá-los. Damos alguns exemplos. As peças de sanitários podem ser desmontadas cuidadosamente e reutilizadas em futuros projetos. O mesmo se aplica a outros elementos como portas, bancas de cozinha e torneiras que podem ser retiradas intactas e reutilizadas ou restauradas, adquirindo uma nova vida. E caso os materiais não possam ser reutilizados tal qual estão, devem ser encaminhados adequadamente para serem reintroduzidos em novos processos produtivos através de reciclagem, evitando que acabem em aterro. Felizmente já há empresas que repensam e redesenham os seus materiais tendo em consideração este princípio, criando materiais seguros e recicláveis de forma a tornarem-se nutrientes em novos processos produtivos.
A cortiça, por exemplo, é um material que ilustra de forma excelente este propósito. A Amorim Isolamentos produz isolamento em cortiça através de um processo industrial que não recorre a aditivos e tem um baixo consumo energético. O seu processo produtivo recorre a biomassa, ao pó de cortiça, para garantir mais de 90% das necessidades energéticas. Este é um dos melhores exemplos de material para isolar um edifício, natural, renovável e sem qualquer impacto na sua produção. É-nos oferecido pela natureza de forma completamente inesgotável através da casca de sobreiro que se regenera de 9 em 9 anos. No seu processo de fabrico não é adicionado qualquer químico, uma vez que o seu aglutinante é o resultado do aquecimento da própria cortiça, além de que conserva as suas características inalteráveis por mais de 50 anos. O que significa que este material poderá ser sempre reutilizado ou reintroduzido em novos processos, através da reciclagem, transformando-se assim num novo nutriente, não produzindo qualquer resíduo. Vejamos agora o exemplo das divisórias 100% recicladas da Giptec. Estas divisórias devem ser executadas em materiais leves, fáceis de manusear e higiênicos e que não gerem resíduos durante a obra. São habitualmente feitas em placas de gesso e papel, mas esta empresa utiliza na sua produção papel reciclado e o gesso é proveniente das centrais termoelétricas. Isso mesmo, é gerado durante o tratamento dos gases de combustão das centrais, fazendo um aproveitamento deste resíduo, que é agora um nutriente, e classificado como um subproduto e que entrará na economia circular deste setor. Além de que a placa, depois de produzida, é muito fácil de manusear e aplicar em obra, sendo a sua aplicação mecânica. Isto possibilita ainda, no final da vida útil, a sua desconstrução e reintrodução em novos processos construtivos. Outro material infinitamente reciclável é o vidro e, por isso, um grande exemplo do que é a economia circular neste setor. Apesar de não ser um material biodegradável, é 100% reciclável e não perde qualidade nem pureza na sua composição, sendo que a produção de novos vidros pode utilizar os cascos de vidro partido, reduzindo necessidades energéticas para fundir nova massa e diminuindo o consumo de matéria-prima. Outra das boas práticas da empresa que produz o vidro Climalit Plus da Saint-Gobain é que a água usada está em circuito fechado, sendo assim totalmente reutilizada num processo circular. O vidro é um material essencial e nobre em qualquer projeto de arquitetura. Se bem utilizado, potencia a iluminação natural e otimiza os consumos energéticos para climatização. É um material extremamente durável, reutilizável e reciclável, indo completamente ao encontro do ciclo da economia circular no setor da construção. Falemos das coberturas. Existe no mercado uma placa chamada de subtelha que é colocada de forma muito fácil e rápida por baixo da telha. Tem como objetivo permitir a ventilação da cobertura, o que evita a acumulação de umidades e formação de bolor. Este material é fabricado com o recurso a materiais reciclados e outros subprodutos, ou seja, são nutrientes provenientes da reciclagem de produtos em fim de vida. Além de otimizar o funcionamento da cobertura, é um material reciclável e, por ser durável, pode ser desmontado e reutilizado como um novo nutriente. Já a lã de rocha, ao contrário do que muitas vezes se pensa, é um material extremamente versátil no isolamento de edifícios, apresentando-nos a Rockwool várias soluções que vão ao encontro dos mais variados desenhos de arquitetura. Esta lã é proveniente de rocha, como o nome indica, uma das matérias-primas mais abundantes do planeta.
Com um pedacinho mínimo de rocha é possível fabricar um produto em forma de lã ou de granulado com fantásticas propriedades de isolamento térmico, de segurança contra incêndio e de desempenho acústico para aplicação na construção. É um material reciclável e duradouro que pode facilmente ser removido para reciclagem para produzir novos produtos, quando um edifício termina a sua vida útil ou altera a sua utilização. Na verdade, esta lã pode ser reciclada vezes sem conta em nova lã de rocha, dando cumprimento integral à economia circular no setor da construção. O que é urgente fazer é repensar a fabricação dos nossos produtos de construção. E se não nos tornássemos donos deles e simplesmente os pedíssemos emprestados aos seus fabricantes? É necessário desenhar os materiais e os edifícios para que possam ser novamente nutrientes em novas produções, aumentando-lhes a sua vida útil e o seu valor, criando prosperidade a longo prazo. A boa notícia é que já há empresas que pensam assim, com base neste modelo. Mas a economia circular não se limita a apenas a algumas empresas. Ela tem que ser holística e integrada e é uma questão de cooperação entre todos. E a arquitetura, como arte de criar espaço, deve ser a disciplina onde a relação entre o homem e a natureza atinge a sua máxima expressão. Nós, arquitetos, temos aqui uma oportunidade fantástica de abrir novos horizontes com criatividade e inovação. Nós podemos realmente pensar e redesenhar o futuro do ambiente construído, para o bem de todos e para o bem da natureza humana. Está com o micro desligado, arquiteta Aline. Espero que tenham gostado, que tenham percebido a mensagem e vou então passar a palavra ao engenheiro Ávila para nos falar dos seus produtos que nós promovemos também no Portal da Construção Sustentável. Olá, boa tarde, muito obrigado aqui pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco também sobre os nossos materiais e trazer aqui o arquiteto Márcio Lameirão para falar de obra feita. Ora, eu venho à apresentação então do grupo Pré-Será, que vocês bem conhecem, é um grupo português, familiar, com várias unidades de produção de materiais de construção, desde logo o tijolo, a argila expandida, a placa de gesso Gitec, que já viram no filme, e a lã mineral Volcalis. E hoje aquilo que eu queria falar muito brevemente sobre esta questão da reabilitação, da reconstrução, e fazer uma introdução dos edifícios que nós temos em Portugal, devido a todas as notícias que têm aparecido nas últimas 2 semanas sobre o país onde se morre de frio, o frio em Portugal, as casas que nós temos, ou seja, esta frase da com certeza uma casa fria portuguesa, apareceu há 2 anos, aparece outra vez este ano, já a semana passada. A Rita, a Linda, foi entrevistada também sobre esta temática, está a fazer efetivamente também um inquérito sobre esta temática, ou seja, nós temos dificuldade em aquecer e manter as nossas casas quentes, não temos dinheiro para pagar o custo energético para as manter quentes, porque elas têm falta de isolamento. Por outro lado, no verão e durante as ondas de calor, existem várias fatalidades, elas estão muito quentes também, nota-se que nos últimos andares, nas zonas onde, nos últimos pisos, onde o sótão não está isolado, nós temos fatalidades associadas a este calor excessivo e principalmente na camada etária mais avançada, onde não podem sair de casa. E nós, nesta fase em que vivemos, este último ano em que vivemos em pandemia, em que não podemos sair de casa, ainda somos mais afetados por isto. Por isso, nós dizemos que o consumidor quer uma segurança, quer um conforto, quer poupar muito em energia, ou seja, gastar pouco em energia, poupar dinheiro, e felizmente temos vindo a assistir que a própria comunidade europeia,
o Governo está a desenvolver programas para investimento na reabilitação e temos aqui um programa que foi uma solução só, no fundo é a estratégia a longo prazo para a reabilitação dos edifícios, aprovada esta semana passada, em que falamos de um panorama e de um conceito diferente, ou seja, pela primeira vez percebem que o dinheiro gasto na reabilitação não é só o retorno, não é só na poupança energética, mas sim no que se gasta menos em custos de saúde, na melhoria do nosso rendimento, ou seja, da produtividade, na valorização do próprio imóvel, e vimos que por cada euro que gastarmos na reabilitação, e aqui estamos a falar só na envolvente passiva, ou seja, no isolamento, vamos ganhar 1,89 €. Isto é muito importante pensar, porque nós sabemos que a construção é responsável por cerca de 1/3 da energia que se consome no mundo e que esta energia dos edifícios perde-se essencialmente pela cobertura e pelas paredes. Por isso é necessário apostar muito fortemente no isolamento da envolvente opaca, ou seja, no isolamento das paredes e da cobertura, e também que este isolamento, além de ser térmico, também seja acústico, porque o ruído é um problema. Mas também temos que pensar, como o filme que vimos há pouco demonstrou, qual é o impacto no mundo em que vivemos destes materiais? De onde é que vem? Como é que é produzido? E aqui a Bocalis, esta lã mineral que nós produzimos, este produto que é fabricado em Portugal, que tem um alto desempenho térmico, tanto para o calor como para o frio, que é resistente ao fogo, que é fácil de utilizar, é paradigmático. Podem depois ver um vídeo que a arquiteta Aline e o Portal da Construção Sustentável fizeram sobre o nosso material, depois vai ficar disponível na apresentação. E depois, que soluções vamos escolher para isolar? Ou seja, aqui aparece a placa de gesso Giptec, vocês já viram aqui como é que ela também é, em termos de produção, como é que é um paradigma da construção sustentável, mas porquê que se utiliza tanto a placa de gesso? Vocês vão ver isto nas obras do arquiteto Márcio Lameirão, ou seja, porque efetivamente nós conseguimos alterar a modulação, podemos, de uma forma muito fácil e de uma forma que também é limpa, e digamos assim, reduzindo os consumos e os custos de energia, construir uma arquitetura diferente, aproveitando o existente, e é um material que é incombustível, etc., com resistente ao fogo, ao impacto e livre de substâncias nocivas, também é muito importante. Isto aqui, efetivamente, também temos aqui um link da Quercus e do Portal da Construção Sustentável, que vocês podem depois ver este vídeo. E estas placas de gesso, que nós temos uma variedade muito grande, junto com os acessórios, junto com a lã mineral local, nós temos centenas de soluções. E quais são as soluções que nós vamos escolher? Como é que poderemos escolher as mais adequadas para o nosso projeto? Aqui só queríamos apresentar então este gestor de soluções, esta plataforma online que está disponível, que nós podemos entrar nela e escolher o tipo de solução que necessitamos no nosso projeto, uma parede, um revestimento, um teto, uma divisória, selecionar vários parâmetros, filtrar parâmetros técnicos, comportamentais, procurar as soluções mais adequadas e depois até ordenar por preço, porque na sustentabilidade nós temos também que pensar no preço, ou seja, um produto só é sustentável se efetivamente também for economicamente sustentável. E o facto de produzirmos em Portugal com uma forma controlada também faz com que os nossos produtos sejam efetivamente bastante económicos e mais acessíveis. Depois, em cada solução, nós temos a parte técnica, a parte laboratorial dos ensaios que foram feitos, depois os desenhos esquemáticos em 3D, tudo isto em PDF, que nós podemos retirar para o nosso computador, a parte mais técnica ou a parte apenas mais de quantidades. E se tivermos aqui uma solução que tenha o BIM associado, podemos importar a biblioteca BIM, ou seja, desta solução, e incorporá-la no nosso projeto, utilizando já esta nova tecnologia, que nos permite também fazer depois a sustentabilidade mais integrada. Era isto só que eu tínhamos para apresentar, porque efetivamente o que eu quero é dar espaço aqui para verem a obra feita e ver o que o arquiteto Márcio tem feito. Vocês podem nos seguir então nas redes sociais e os artigos LinkedIn e alguma coisa também podem me pôr por e-mail, estou disponível para responder.
Muito obrigado. Muito obrigada, Engenheiro Ávila, por esta introdução aos vossos materiais. Eu queria avisar os participantes que poderão colocar as suas questões via chat. Eu estou a receber as questões e poderei colocá-las durante o evento ao arquiteto. De qualquer forma, eu vou deixar já 2 questões no ar que foram colocadas no ato da inscrição. Uma delas é para o arquiteto, que lhe pergunta qual a posição relativa ao zero carbono em 2050, e o engenheiro Ávila, que depois também mais para a frente se calhar poderá voltar a falar um bocadinho, em que lhe perguntam se numa laje de sótão a Volcalis faz sentido. Dou agora a palavra ao arquiteto para falar das suas obras e vamos dialogando, porque pretende-se também que seja aqui uma mesa redonda entre nós. Obrigada, arquiteto. Está com o microfone desligado, arquiteto Márcio. Já estão a ouvir? Sim, sim. Boa tarde, queria cumprimentar todos os que nos estão a assistir, antes de mais. Não sei se devo avançar primeiro com a apresentação ou se querem, se calhar, acho que seria o melhor ir responder às questões no fim, que entretanto podem surgir algumas outras. Se acharem por bem, acho que podia ser assim. Então vou compartilhar a tela para que as pessoas possam assistir. Ora, não sei se conseguem ter acesso. Sim? Sim. Bom, eu vou abordar, antes de mais agradeço este convite que foi feito para apresentar, vou falar, escolhi 2 projetos que são 2 reabilitações onde são utilizados os materiais sustentáveis, neste caso materiais da Egiptec, da Volcalis, da Presserã. Também tem alguns da Argex, mas nestas obras foram estes que foram selecionados entre os vários materiais que há disponíveis no vosso site. Mas como hoje temos aqui a presença do engenheiro José Ávila e Sousa, optei por focar nestes materiais utilizados. Este primeiro projeto é uma reabilitação, é uma casa numa quinta, que é a Casa Freire dos Santos. É um projeto que iniciou em 2015 e a obra começou em 2016 e terminou em dezembro de 2018. A casa tinha uma dimensão considerável, tinha 400 metros quadrados e havia uma intenção de transformar numa casa de habitação. Portanto, estas são as imagens do que existia. Não sei se vocês estão a ter acesso, mas eu estou a dizer aqui que tenho falhas na internet, conseguem acompanhar, certo? Pronto, o que eu vou falar, sobretudo, é as vantagens que nós temos dos novos materiais que têm sido utilizados, nomeadamente as placas de gesso, que nos permitem, na reabilitação, manter o edifício, por exemplo, o edifício em pedra, quando queremos aproveitar a sua fachada e manter um bocado da sua história, o gesso dá-nos alguma versatilidade de trabalhar o seu interior e conseguimos pôr a parte do isolamento do interior e conseguimos reduzir a inércia térmica, porque estes edifícios antigos tinham paredes grossíssimas em granito, com cerca de 80 centímetros, o que significa que depois para climatizar a casa e para aquecer vai-se gastar muito mais energia, porque as paredes vão ter que absorver todo o calor. E se pusermos o gesso do lado de dentro, será mais imediato o aquecimento da casa. Por outro lado, também não vamos desvirtualizar a fachada do lado exterior. Falando agora em exemplos práticos, temos aqui a planta do piso 0. Esta é uma casa de 2 andares. Temos a entrada principal, que é feita por aqui. Temos um hall de entrada
E depois temos um bloco que não chega a tocar no teto, um pouco mais baixo, onde temos a despensa e a instalação sanitária de serviço. Temos a cozinha, com uma ligação a um pátio exterior, que também está ligado à sala. Este pátio está virado a sul, por isso é que se aproveitou em maximizar aqui a superfície envidraçada, para aproveitarmos o máximo de luz natural e de calor, não é? Porque no fundo é a sul que temos maior incidência solar. E as portas aqui, a norte, são as que estão em ligação à quinta, porque a quinta é daqui para cima. Aqui será a rua, à esquerda, e a sul temos uma casa que é geminada e à direita também temos aqui um terreno que não pertence à quinta. Depois temos aqui um salão de jogos e uma lavandaria. Depois temos a caixa de escadas que dá acesso ao piso superior. Tem uma sala, biblioteca, que tem vista para o andar de baixo, e depois temos 3 quartos. À esquerda temos 2 quartos com casa de banho associada, e à direita temos o quarto principal com um closet e casa de banho. Temos a planta de cobertura, procurou-se fazer a ventilação da cobertura para que os materiais tivessem efetivamente maior eficiência e maior durabilidade, porque é muito importante a ventilação. E temos também os painéis termodinâmicos para auxiliar na climatização da casa, porque além de um bom isolamento, é importante associarmos a uma climatização eficiente e inteligente. Utilizar equipamentos que consomem muitos recursos, que são elétricos ou que são a combustível, no fundo vamos ter um peso muito grande, quer nos custos da climatização, quer a nível ambiental. Portanto, aqui temos um recuperador de calor, que é a biomassa, e uma bomba de calor, e os painéis termodinâmicos. Nível de cortes, conseguimos perceber aqui o que é que nos permitiu o gesso. Conseguimos criar ambientes dentro dos vários compartimentos, conseguindo com o gesso dar uma forma aos quartos não linear, ou seja, não é ter tetos a direito, os tetos eram trabalhados em cada espaço. Nos quartos tinha 4 águas, na sala 2 águas e no piso terra eram a direito. Consegue-se perceber aqui pelos cortes. Depois temos os alçados. Manteve-se o granito e acrescentaram-se umas varandas, abrindo-se mais os vãos, e as varandas, para não ter muito impacto, para não utilizar betão, muitos elementos, optou-se por utilizar uma lâmina de aço Corten de 1 cm de espessura, que acaba por ficar mais discreta. Agora vou passar algumas imagens com o processo de construção. Isto foi, demoliu-se tudo que era ruína, não é? Havia muitos elementos de madeira que foi fácil para reciclar, que foi partir e serviu para lenha. A telha também foi partida e foi reutilizada como cascalho, e a pedra foi transportada para alguns sítios que foi aproveitada para muros, e a existente depois partiu-se em bocados para fazer a camada antes de levar o betão, o enrocamento. Temos aqui o processo, construção. Aqui já temos os botões. O pavimento por chão radiante hidráulico, associado a uma bomba de calor. Temos o nosso pátio, já se consegue perceber. Os elementos estruturais do betão. Este betão, inicialmente, seria para deixar à vista e poupar uma camada de revestimento e camada de tinta, mas uma vez que ficou, conforme se consegue ver na fotografia, optámos por um revestimento em placa de gesso, acrescentando também isolamento térmico. Aqui temos a utilização das divisórias em tijolo, foi por iniciativa do empreiteiro, porque inicialmente as divisórias eram gesso, e consegue-se ver aqui manifestamente uma desvantagem do tijolo para o gesso. É que o tijolo, além de demorar mais a ser assente, porque é com argamassa, a argamassa depois tem de secar, é bloco sobre bloco,
o gesso, temos uma estrutura de raias e montantes que num dia conseguem fazer muito trabalho. E a nível de passar cabos e tubagens, temos os furos nos perfis, nos montantes verticais, que é muito mais prático e mais fácil, e portanto, a nível de mão de obra, tem menos custos. Aqui temos, como se pode ver na imagem, assenta-se a parede, depois tem que se rasgar para meter os tubos, depois não passou bem por ali, é preciso rasgar novamente, o que é uma desvantagem. E no fim acabou por ser revestida a placa de gesso. Aqui temos o exemplo do revestimento da parede de betão da caixa de escadas. Aproveitou-se para se meter um corrimão embutido, depois se verá mais à frente quando ficar a imagem quando está pronto. Ou seja, também uma vantagem que o gesso nos permite, não é? Isto numa parede de tijolo seria mais difícil de conseguir. Aqui o revestimento Claraboy. Temos aqui a aplicação de isolamento pelo interior, uma estrutura de montante. Temos a placa hidrófuga, que é o revestimento de uma parede exterior, então existindo qualquer umidade ou assim, a placa hidrófuga tem uma vantagem sobre a placa standard. O engenheiro Ávila e Sousa que me corrija quando eu estiver a errar. Aqui temos a estrutura dos tetos, os perfis das placas de gesso, o revestimento do recuperador, com as placas anti-fogo. Temos também aqui um pormenor, que isto é para uma porta pivotante, também, lá está, outra coisa que é permitida depois com as placas de gesso, que é fazer esses acabamentos mais precisos. Aqui temos uma imagem do pátio a sul, envidraçado, que tem 2 andares, e aqui as peças de aço Corten, que são das varandas. Um pormenor também do gesso, para alojar os stores, aqui, e ali para uma porta pivô. As claraboias. Também se consegue esta plasticidade com o gesso, criarmos estas formas um pouco mais irregulares. Aqui já temos os barramentos, os tetos, tem o closet, por exemplo, tem um quarto. Já temos 2 camadas sobre as juntas. E eu, nos meus projetos, eu costumo propor sempre um barramento geral sobre a placa de gesso. Depois, quando se faz a pintura, não se vê onde é que é as bandas e o que é o cartão do gesso. Fica um barramento geral sobre toda a superfície, com o acabamento estanhado. Temos aqui o processo de barramento. Aqui ainda estava em curso. Temos aqui uma situação em que temos a parede de gesso com o barramento e depois o remate com a parede. Leva aqui a dieta e isto termina à direita, depois é fechado. Temos também aqui a incorporação de uma sanca, as claraboias e os tetos. Aqui já conseguimos perceber o acabamento estanhado que é feito sobre o gesso, que é a última camada, que é apertada à espátula, dando este efeito quase vidrado. Temos aqui já parte da obra com o barramento geral aplicado. Escadas de betão. A incorporação das sancas. Aqui temos os revestimentos de madeira. Sendo isto um salão de jogos, aqui atrás disto, portanto, utilizou-se a madeira também para atenuar um bocado, e um ripado a nível acústico seria uma solução mais eficiente. E depois também a nível de design, conseguimos, sempre aqui atrás é a porta da lavandaria, conseguimos, quando está fechado, fica tudo oculto. É mais fácil com o ripado conseguir criar esta imagem, não é? Que parece uma parede e que depois tem uma porta de acesso. Isto é o piso 0,
temos aqui o volume da entrada, depois com o efeito de iluminação, ainda onde tem a casa de banho e a despensa. Temos também o teto enripado, uma vez que em baixo é zona pública, digamos assim, a cozinha, a sala, o salão de jogos, utilizou-se muito ripado no teto, também a nível acústico. E a madeira, pronto, isto madeira, não é madeira maciça, é contraplacado, folheado a carvalho. Reduziu os custos e tem os mesmos efeitos da madeira. A madeira também é um material natural, está sempre a crescer, né, nas florestas, e portanto é também sustentável. Aqui temos uma vista do pátio ao interior da casa. Posso só fazer-lhe uma questão que me estavam aqui a fazer, que lhes pareceu que na cobertura terá usado poliestireno extrudido, é correto? Sim. E foi porque essa opção aconteceu porque foi exigência do dono da obra, foi... Eu costumo fazer a aplicação do poliestireno na cobertura, porque quando estamos a aplicar é que infelizmente nem sempre está sol quando estamos na construção. Nós temos as 4 estações, e a casa inicia-se num período e não significa que depois vamos apanhar sempre sol. Quando andamos a trabalhar com lãs de rocha, é mais difícil quando chove, ficam mais ensopadas e depois para secar é mais difícil. Então o XPS tem essa característica de ser praticamente impermeável, não é? A água escorre por ele. Uhum. Nas coberturas é melhor. E é mais denso, portanto, uma lã de rocha. Sim? Não sei se o engenheiro Ávila pode eventualmente explicitar esta questão, e se calhar também aproveitava para responder à questão da laje de sótão. O engenheiro Ávila está-me a ouvir? O engenheiro Ávila está a vir, sim. Eu, em relação à laje de sótão, tenho aqui uma pequena imagem, um slide depois para mostrar, vou responder a seguir. Ok. Em relação à questão da cobertura, é assim, aquilo que o arquiteto está a dizer efetivamente faz sentido dentro da tipologia que ele utilizou. Claro que existem outras formas de o fazer, nomeadamente com a lã por baixo da cobertura, e não da forma como foi feita, não é, por cima. Mas pronto, mas isto foi uma opção. Mas eu acredito que numa próxima oportunidade já se vai utilizar uma solução mais amiga do ambiente, mas pronto, isso aí será para uma próxima oportunidade. Isto já foi um projeto de 2016, não esquecer. Ok, muito bem. A questão das lãs também tem... Sim. Pode continuar, foi só mesmo para não deixar passar o... Só para dizer, esta questão das lãs também é importante, é que para coberturas, quando é para andar por cima, é que nós vamos andar por cima para depois aplicar a subtelha, a ripa, etc. Portanto, terá de ser sempre lãs de alta densidade. E as lãs de alta densidade também têm um fator associado, que é o custo. Se calhar anda no dobro do preço do lugar. Se calhar, aqui para a zona onde eu resido, não é? Vila Pouca de Aguiar, são exigíveis no mínimo 8 centímetros, e 8 centímetros de lã de alta densidade, onde é à volta dos 17, 18 euros por metro quadrado. Quando se for um XPS, anda por volta de 10 euros. E às vezes o cliente também tende muito a olhar para o preço. Se bem que são sempre alertados que o preço não é só olhar e ver qual é o preço mais pequeno, é preciso ver o material no curto, no médio e no longo prazo. Porque às vezes também temos de ver a sustentabilidade do próprio material, a durabilidade, e isso são também fatores importantes. E depois a nível térmico e eficiente, não é? Uma lã tem a superioridade de ser não só térmica, mas também acústica. Há essa série de fatores. Mas acredito que a pouco e pouco consigamos ir com... Não acredita mais do que eu. Dizia o Fernando Pessoa, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Vou continuar.
Isto ainda é a vista da sala a nível superior, a vista para o andar de baixo. Aqui também a sala. Um dos quartos, a casa de banho. O closet. Aqui o pormenorzinho já finalizado com a porta de pivô. Lá está, uma versatilidade do gesso. Depois estas inclinações que nos permite abrir um bocado mais a entrada de luz nos espaços. Também com o gesso conseguimos pôr o ângulo que queremos. Tem essas vantagens. E embutir as sancas também é muito fácil. E pronto, temos uma imagem exterior da casa. E termina. Também se usa o aço, que o aço dá para derreter. Se calhar eu interrompia aqui e posso abrir o próximo projeto. Então muito rapidamente, que eu não sei quanto tempo é que dispomos. Dispomos de mais 12 minutos, mas se calhar eu ia passar a palavra ao engenheiro Ávila, agora entre projetos, para responder à tal questão. Certo, ok. Sim, Pode ser? parece-me bem. Se virem aqui neste... Estão a ver a tela, não é? Ou seja, isto é um exemplo de um sótão, ou seja, de um isolamento de um sótão, como é que pode fazer de um isolamento do desvão de uma cobertura. Existem várias formas de o fazer, efetivamente. Aqui seria um sótão não utilizável, ou seja, seria um chamado desvão de cobertura não utilizável, em que nós utilizamos a lã mineral da Volcalis com papel craft, ou seja, o papel craft tem uma barreira para vapor, colocamos virada para a laje, para a parte mais aquecida. O que o cliente aqui fez foi apenas estender este material, eram 10 centímetros, sobre a laje e conseguiu uma poupança no inverno passado, cerca de 50% do custo de energia que gastava para climatizar a vivenda. Aqui é um exemplo de um desvão, não é? Em que a telha vem e com esta questão não é utilizável, ou seja, e aí podemos colocar este material no próprio pavimento, porque não é suposto andarmos sobre ele, ou seja, a lã sendo uma lã de baixa densidade, ela não permite que circule sobre ela. Outra forma de fazer seria junto à telha, ou seja, no fundo seria aqui nesta zona, em que se fazia depois a colocação do isolamento e o teto falso em placa de gesso. Poderia ter sido uma das opções utilizadas neste projeto que o arquiteto Márcio Lameirão fez, ou seja, o isolamento ser pelo interior da camada da cobertura, ou seja, como ele tinha aqueles tetos a acompanhar mais ou menos o andamento da cobertura, poderia perfeitamente ter colocado o isolamento à posteriori, ou seja, por baixo da camada de impermeabilização, com a espessura que quisesse. Nós, só para terem ideia, nós temos até 28 centímetros este tipo de material. Em relação à outra pergunta, que teria a ver com podermos ou não utilizar numa casa cerâmica e se iria desvirtuar, no fundo, a traça da casa, eu acho que viram bem neste exemplo, esta casa em pedra, que é possível compatibilizar perfeitamente a placa de gesso, ou as soluções com placa de gesso, com a traça existente, com a cerâmica existente nesse caso, com a pedra, e acabando por realçar aquilo que efetivamente tem valor arquitetónico, enquanto se pode adequar os edifícios às necessidades atuais, tanto de habitabilidade como de conforto. É isto que eu tinha a dizer. Muito bem, acho que está respondida a questão. Voltava então ao arquiteto e pedia-lhe que tentasse cumprir o horário. Temos 10 minutos. Então, Obrigada. compartilhar. Já agora, abordando um bocado essa questão do zero carbono, conseguem-me ouvir? Sim, sim.
E às vezes aparece-me aqui uma informação de falhas na conexão da internet, e então eu gosto de perguntar para ver se está tudo ok. Isso do zero de carbono, eu acho que isso terá a ver mais uma questão. Evidentemente, cada um terá de fazer a sua parte. Claro que sim. Temos que, tanto na escolha dos materiais, e não só na escolha dos materiais, é na sua aplicação, porque a sua aplicação também tem de ser eficiente. Como há um bocado falava na questão da climatização. Pouco adianta isolar uma casa toda, mas depois tenho a produção da climatização é feita por uma caldeira a gasóleo. Se calhar acaba por ser um bocado uma no cravo, outra na ferradura, não é? Portanto, acho que há muitas coisas a melhorar, começando pela seleção dos materiais, mas também há questões, se calhar serão mais políticas e económicas, como depois a questão dos transportes, dos materiais, de um lado para o outro, a própria exploração dos materiais, como é que é feita. Infelizmente, há a exploração de certos materiais consome vários recursos e isso às vezes pode trazer, é como aquela questão, não é, que falamos agora do lítio, não é, que anda tanto em discussão que, ok, consegue-se um material que é a bateria, mas para a ciência, não é? E para a economia e para a política. Evidentemente nós faremos a nossa parte enquanto técnicos do setor construtivo, mas acho que em conjunto e até 2050 seguramente haverá um avanço significativo e uma melhoria também. Não sei se respondi, mas vou então retomar agora com o segundo projeto. Estão a ter acesso a... Sim. Ok. Pronto, isto é também uma reabilitação. É uma casa numa aldeia chamada Vila Chã, também no concelho de Vila Pouca de Aguiar. Vila Pouca de Aguiar tem o interior de Portugal, aliás, tem um fenómeno que é a amplitude térmica, não é? Nós temos às vezes 5 ou 6 graus negativos e chegamos aos 42, portanto a diferença de temperatura é quase 50 graus. Portanto, às vezes temos este fator também a ter em conta, a degradabilidade dos materiais. Portanto, esta casa é aqui no concelho, foi iniciado o projeto em 2016 e ainda está em curso. Portanto, está aqui 2021, talvez acabe este ano, se tudo correr bem. Portanto, a casa existia, era assim. Havia uma pré-existência em granito, aqui seria lojas de animais, que depois, já nos anos 50, 60, foi acrescentado este piso em tijolos e cimento, e fez-se uma casa pronto, com uma casa tipicamente tradicional. Portanto, havia aqui ligação. Tinha várias condicionantes, tínhamos a casa do vizinho um pouco mais alta e com janelas para este lado, tínhamos 2 volumetrias e tínhamos de manter este espaço. Portanto, esta volumetria à direita é mais alta, 90 centímetros, que esta volumetria à esquerda. Esta à esquerda tinha boas paredes de granito, bem emparelhadas, e eram paredes bonitas que se quiseram manter. Esta parte de tijolos estava bastante mal executada, não havia uma estrutura de suporte e, portanto, teve que se optar pela demolição. Para terem noção, os espaços seriam assim, havia uns anexos aqui atrás. Por baixo eram lojas para arrumo, para o gado, para arrumar o trator. E era um espaço não habitável e em cima tínhamos uma série de compartimentos, salas, salinhas, quartos, etc. Mas é muito curioso quando vamos intervir em casas muito antigas, algumas nem sequer dispunham de casa de banho, ou seja, a maneira como nós vivemos hoje não tem muito a ver com antigamente. Nós vemos até a questão das janelas, eram pequenas porque as pessoas não passavam quase tempo nenhum em casa. Há 50 anos as pessoas iam trabalhar nas terras e saíam ao nascer do sol e regressavam ao pôr do sol, portanto não careciam de grandes superfícies envidraçadas. Portanto, os tempos eram outros e
não havia confinamento também na altura e as pessoas não ficavam muito tempo em casa. Hoje em dia pensamos a casa de uma maneira diferente, temos outros confortos e hoje seguramente pensamos diferente do que pensámos há um ano atrás. As pessoas a passarem mais tempo em casa, teletrabalho, se calhar começam a valorizar compartimentos que não existiam em muitas habitações, como por exemplo apartamentos. É difícil encontrarmos apartamentos que têm quarto, escritório, não é? Portanto, as pessoas às vezes têm que fazer o teletrabalho ou na sala ou no quarto. Portanto, hoje em dia começa-se a pensar muito estas questões. Portanto, regressando aqui a este projeto, a nível do piso térreo, fez-se uma intervenção, portanto aqui seria para aproveitar o exterior para a garagem, vamos ter uma superfície coberta. Teremos aqui no piso térreo um quarto, uma casa de banho e um arrumo. Depois temos aqui o átrio de recepção, da entrada principal, e uma zona técnica de lavandaria e casa de máquinas. No piso superior tínhamos um espaço comum da cozinha, sala de refeições e sala de estar. Era um requisito do cliente ter uma varanda grande no exterior, para fazer refeições, no verão e tal. Depois tinha um escritório, o marido é professor e às vezes dava explicações em casa, tinha um escritório, tinha uma casa de banho de serviço e depois tínhamos 2 suítes, uma voltada para cada lado. A nível da cobertura, aqui prolongou-se esta pala, porque a casa do vizinho tem uma janela para aqui e para dar um bocado de privacidade, como podemos ver na planta anterior, tínhamos aqui um quarto com uma varandazinha, prolongou-se a pala para dar alguma privacidade ao edifício. Portanto, era uma zona difícil, devido às cotas para manter as volumetrias existentes, as casas vizinhas, portanto foi aqui um bocado, foi desafiante fazer este projeto. Aqui temos uma maquete. A obra em si também foi uma surpresa, a casa parecia estar construída em cima de uma pedreira, tínhamos rocha maciça no chão, como podemos ver aqui nas imagens. Em alguns sítios manteve-se, optou-se por não se escavar e assumiu-se o que daí surgiria, não é? Ao termos uma rocha dentro de casa vai haver umidades, como se poderá depois ver em algumas fotografias, mas isso assumiu-se, até porque é um espaço técnico de casa de máquinas, pôs-se uma grelha no chão para recolher os ressoados e assumiu-se isso. Aqui temos o processo construtivo, as paredes que se iriam manter, temos já os elementos em betão, pala. A paisagem é bonita, temos a poente, temos aqui a varanda suspensa em betão, e aqui é a zona por baixo. Temos aqui a zona que foi reconstruída, utilizando o tijolo térmico e acústico, para otimizar o conforto interior. Temos isolamento exterior. Ali temos aqui um teste das juntas, com várias argamassas. Optei por utilizar uma argamassa de argila, que é natural, que é da Cecil Tech, RJ35, que tinha uma cor natural, que é esta à direita. Estas tinham pigmentação de cor, e optou-se por esta que era mais natural. A nível interior vemos aqui também já um pedaço de rocha que ficou na zona da casa de máquinas. Temos aqui um exemplo do que nos proporciona as divisórias em gesso laminado, além da leveza, além do isolamento nos permite pôr e da versatilidade e da facilidade que é utilizado. Isto também nos permite um rigor, não é, de criar aqui os pontos para os pivôs das portas e conseguimos ir quase milimetricamente ajustar as placas, as inclinações, conseguimos dar aqui, trabalhar o interior, ou seja, trabalhar o vazio, o espaço habitável, o que acaba por ser muito interessante. Temos aqui já a zona do recuperador, com o isolamento, deve ser. Que a zona da caixa, a zona das escadas, portanto, que liga 2 patamares, um que é mais baixo, depois temos outro
a 90 centímetros mais alto, temos outro, ainda vamos ter outro depois aqui à direita. As formas resultaram assim nestes volumes com esta ortogonalidade. Temos aqui a aplicação da placa que depois foi recortada pela escada. Temos aqui já um primeiro tratamento das juntas. Portanto, isto seria muito difícil fazer com tijolos e rebocos nestas divisórias interiores. Portanto, estes acabamentos, conseguimos ver aqui a pedra que se manteve. Para cima foi um acrescento, era bloco térmico, optou-se por se tapar com gesso e lã mineral atrás. Temos aqui depois um pormenor, que temos o espaço, a sanca para meter os cortinados, que depois está alinhada com uma sanca que esconde a calha da porta de correr para a casa de banho. Aqui outro pormenor que é no escritório, temos aqui um vão que dá para a escada. Nós temos aqui deste lado de frente esta janela, esta é esta. Aqui o recuperador. Outra possibilidade do gesso foi fazer este ângulo agudo, que se consegue ver depois do barramento como é que isto ficou. Portanto, com gesso antifogo, e optámos por utilizar sempre o gesso hidrófugo no resto da casa. Aqui já temos os barramentos, que são feitos com projetor, para ver se é tudo dado uniformemente. Esta casa também tem uma característica de ser muito cenográfica. Tem várias janelas abertas para sítios diferentes da paisagem, e no mesmo sítio, se olharmos para sítios diferentes, para janelas diferentes, vemos ambientes diferentes. É por ser uma cenografia muito interessante, e à medida que vamos percorrer os espaços, vamos encontrando vários ambientes diferentes. Temos aqui os trabalhos do barramento, aqui já com o barramento geral concluído. Aqui temos um pormenor para embutir um armário. Aqui aquele pormenor que se falou há um bocado da sanca e da porta de correr. Aqui os pormenores para meter sancas nos tetos. Este por acaso foi um pouco difícil, que é um teto que está mais baixo que este em cima, mas tem um encontro de vários compartimentos. Aqui temos também um pormenor para encaixar uma porta pivotante. Temos aqui, vê-se melhor, que é o espaço do recuperador, que nos desenha a forma da escada e que dá depois aqui a janela para o escritório. Depois aqui subimos, que é para este lado, que é para a zona dos quartos. Este é o espaço da sala, que tem depois a varanda ali ao fundo. Portanto, estes ângulos só seria possível com a utilização do gesso laminado. Temos aqui a escada, mais uma vez. Optou-se por deixar o teto em betão, já era estrutural, portanto ele já existia, era uma laje maciça, optou-se por deixar assim e poupar nos revestimentos. Uma vez a escada. Temos aqui um bocado a cenografia vista, aqui temos um pátio interior e aqui já é o espaço que depois dá acesso ao terreno posterior. Bem, visto de cima. Exterior, temos aqui uma varanda do quarto, a zona de entrada principal, o pátio cá fora. Também se conseguiu manter, esteve sistema ETICS, e depois temos o granito natural com a argila, e o granito das ruínas que já existiam, que foi mantido. Tanto a granito, também um material amigo do ambiente, porque Vila Pouca de Aguiar é capital do granito, e temos aqui com abundância. Temos aqui a forma exterior, voltada para a rua principal, e acaba com aqui um pormenor dos vários planos, às várias alturas. Muito bem, muito obrigada. Foi uma apresentação excelente. Diga-me a solução de material de isolamento no sistema ETICS, foi qual o isolamento? O que eles utilizaram foi o EPS.
Também, por causa dos custos, aqui os custos andaram sempre à frente do... A Infelizmente, palavra de ordem era custo. E depois quando temos um empreiteiro a dizer o arquiteto pôs isto, eu arranjo melhor e mais barato. Fala a palavra mágica e às vezes perdemos um é bocado. é uma luta que teremos sempre. E o cliente vê um empreiteiro com 50 anos, olha para um arquiteto com 30 e pouco e diz, não, aquele é que percebe. E depois... Só que são de gerações diferentes, não é? Eles não têm esta preocupação, metem, pronto. Não tem, e não é um empreiteiro, acima de tudo, não é um empreiteiro que vai lá viver, não é? Exatamente. Mas eu não gosto do esferovite por causa do lixo que faz, não é? Ao cortar sai aquelas bolinhas, depois parece que nevou na rua, mas aquilo é portanto, é um material que não é E aquilo tem outros agradável. Eu não impactos, gosto. tem imensos impactos ambientais, tanto na produção como na distribuição, como na aplicação, como no fim de vida útil. Exatamente. O ideal seria a cortiça, mas infelizmente lá está, voltamos à questão do custo. Claro, muitas vezes é difícil de contornar. Eu acho interessante que o cliente, na altura de fazer o projeto, ele concorda com tudo. Não, aumentamos a casa, sim, maior. Só que depois quer construir maior pelo dinheiro numa casa pequena. Quero uma casa de 50 metros quadrados. Claro, querem preço de sal. Às vezes é aí que se perde um bocado. É nesta... Não sei se é cultural das pessoas, de tentar sempre regatear ali o preço, tentar baixar alguma coisa. As pessoas não pensam muito, acho que têm mais cuidado. O ciclo de vida, isso é uma das questões que nós tentamos sempre passar, é o ciclo de vida do edifício, não é? E já há soluções de isolamento pelo exterior que, sem ser com esferovite e com materiais muito mais, a própria lã de rocha, não é? Materiais muito mais, lã mineral, muito mais amigos do ambiente. Um projeto novo, desculpe só interromper, não achei bem apresentar aqui, até porque concluiu-se agora a execução, acho que ainda era prematuro, mas é uma casa que é uma casa nova e tem isso, é lã de rocha e fachada ventilada. Temos ali uma camada de ventilação, protege o isolamento, funciona muito bem. Um material que está exposto, e depois temos a madeira de pinho nórdico natural, que é o Thermowood, no piso de baixo. Em cima, depois, optou-se por painéis de Viroc, também é um compósito de madeira e de cimentos, mas a de rocha é utilizada em grande parte. Muito bem, acho que foi muito produtivo. Eu ia-lhe pedir que depois nos facultasse a apresentação, se não se importar, para nós disponibilizarmos no nosso portal. Agradeço também ao engenheiro Ávila a disponibilidade de ter estado aqui mais uma vez connosco e vamos ter uma próxima segunda-feira que estará marcada em princípio no dia 1 de março. Temos também outras sessões, vão regressar às nossas quartas-feiras formativas e vamos ter sextas sustentáveis com o município da Madeira, que nos pediram para fazermos sessões para eles. Estas sessões estas últimas, pelo menos as das sextas sustentáveis, serão também gratuitas e de acesso livre e, portanto, esperamos contar com todos. Agradeço mais uma vez a presença e até breve. Ora, essa, muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos.